Oi, eu sou a Renata e esse é o Inspiradonas, um podcast que fala sobre esporte e qualidade de vida num bate-papo descontraído de vida real, para fazer você rever seus conceitos sobre vida saudável e se inspirar, pirar e ser cada vez mais dona de si. E hoje, a Érica conversa com a Patrícia Braco. Ela é esgrimista e as duas têm um bate-papo super bacana sobre assédio no esporte. Um assunto importante, mas que elas trazem de uma forma super leve. Então, aproveita, já deixa aqui seu like e já encaminha para suas amigas e confere agora a entrevista. Oi, eu sou a Érica. Bom, gente, hoje eu tô aqui com a Patrícia Braco, aqui em São Paulo. Vocês estão reparando que a gente tá num ambiente diferente. Eu tô sozinha hoje, então eu tô aqui sozinha aqui em São Paulo, porque aproveitei a viagem de férias, a segunda semana, né, de Internacional da Saúde que a gente organizou pelo Grupo Mulheres do Brasil. E durante a segunda, esse evento que a gente organizou, eu conheci a Patrícia, tive a oportunidade de conhecer a Patrícia Braco e resolvi, né, fazer um improviso aqui e falar, não, eu preciso conversar com essa mulher porque ela tem um monte de coisa legal para falar pra gente. Então, hoje a nossa convidada é a Patrícia Braco, a gente está aqui em São Paulo, estamos aqui em Moema, na Moema Fit, na academia, que é parceira nossa, minha parceira, na verdade, gravando esse podcast aí exclusivo aqui de São Paulo. Então, Patrícia, bem-vinda aqui ao Inspiradonas Podcast. É um prazer ter você aqui. E eu queria que você se apresentasse, né? Falasse, né? O que você faz, qual é a sua atuação, que a Patrícia é master, né, de esgrima, né? Exato. Isso, pode falar, Tá Patrícia. bom, primeiro, Érica, obrigada pelo convite aqui no programa. Foi, nossa, uma alegria encontrar você num dia ensolarado de domingo. Foi muito bonito, Foi muito né? legal, né? No nosso evento ali do Ibirapuera. Meu nome é Patrícia, como você mesmo comentou. Eu atualmente, minha formação é ligada à área de TI, trabalhei no mundo corporativo e financeiro aí por muitos anos. Atualmente me dedico ao esporte, então sou esgrimista master, apesar de jogar também com a garotada aí do Brasil e Sul-América, Panamérica, etc. Dou um calor nessa turma, né? Porque a gente está aqui representando, mas a gente dá trabalho para essa garotada. E também trabalho como voluntária no Grupo Mulheres do Brasil, sou líder do Comitê Esporte, juntamente com a tenista Patrícia Medrado, e nós fazemos aí atuações muito bacanas, e foi aí, através, né, da nossa parceria no Trilhas da Saúde, que a gente acabou se conectando e estamos aqui hoje. E foi super legal, né, que foi assim, um encontro, né, porque a gente tinha contato, né, só para contextualizar o pessoal que não conhece, né, eu, a Tabata e a Rê, a gente se conheceu no Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo de Nova York, né, por isso que eu achei que tinha tudo a ver trazer você, Patrícia, porque mal ou bem, esse podcast aqui meio que só existe porque a gente se encontrou em algum momento no Grupo Mulheres do Brasil. Então, assim, agradecer também esse tipo de conexão que a gente faz, né, através do trabalho voluntário, né, e puxar esse assunto, né, para dentro do esporte, né, porque como você disse, é líder do comitê de esporte daqui do Núcleo de São Paulo, do Grupo Mulheres do Brasil, né? Eu e a Tabata e a Renata, eu e a Rê, a gente era do comitê Integração Saúde e Cultura, que a gente falava, né, de saúde. Renata é Nutri, eu sou coach de saúde, então assim, a gente se juntou um tempo para a liderança desse comitê também. E a Tabata é do comitê de comunicação. Então, assim, a gente se encontrou ali naquele meio, assim, e o que meio que juntou a gente foi a questão de voluntariar, né? Que todas nós três temos essa pegada. Essa vontade, né? Tipo, uma vontade. E, assim, nós três também, nós nos unimos pelo esporte, né? Que foi o que a gente até acabou se conectando também por causa do esporte, porque a gente fez o evento de domingo, que foi o encerramento, né, da segunda Semana Internacional da Saúde, que a gente fez pelo Projeto Trilhas da Saúde, que é do Grupo Mulheres do Brasil, lá no Parque Ibirapuera, né? E aí a Patrícia foi apresentar a cartilha, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? A cartilha não, manual. Eu sempre erro o nome disso, gente, desculpa, mas eu sempre erro. Então, assim, a gente se encontrou, né? Se conectou pelo esporte, né? Por esse propósito mesmo, eu acho, né? Eu acho que você pode falar mais daqui a pouco, assim, sobre
o que você faz no comitê do esporte, né? Quais são os projetos, as ações, né, que vocês realizam lá, porque eu acho que, a partir da sua fala, assim, depois a gente vê, né, que a gente vai ver que conecta muito com o que a gente quer também aqui dentro desse podcast, que é incentivar as pessoas, né, a se movimentarem, a ter saúde através do esporte, né. Então, sei lá, queria que você contasse um pouco, né, das ações do comitê, o que você tem feito, né, como é que o grupo Mulheres do Brasil atua dentro do esporte, né? Nessa questão de como propagar isso para todas as pessoas, né? Poder possibilitar isso. Perfeito. Bom, o Grupo Mulheres do Brasil, como você mesmo comentou, né? Vocês estão lá em Nova York, é um grupo que tem mais de 120 mil mulheres espalhadas pelo mundo todo. Sim. Então é muito bacana quando a gente consegue fazer ações integradas com outros comitês e, né, quiçá ainda de outros países. Isso. Eu comecei no Grupo Mulheres do Brasil na pandemia. No fundo, foi um momento em que todo mundo estava recluso em casa. Sim. E eu, como atleta, comecei a comprar, inclusive, equipamento, né, para treinar em casa. Porque não sou atleta profissional, mas é importante a gente se movimentar, ainda mais quando estava recluso dentro de casa. Sim. E fazendo cursos online, eu tive contato com o pessoal do Grupo Mulheres do Brasil. Entrei lá no site deles e vi que tinha o Comitê Esporte. Eu falei, nossa, eu tenho uma competência que é gestão de projetos e como que eu posso, de um trabalho dentro de casa, me ajudar um voluntariado, talvez compartilhando o meu conhecimento. E aí, dentro dos comitês, que tem diversos, Comitê Saúde, Comitê 60+, Comitê Sustentabilidade, empreendedorismo tem, né, são várias causas. Eu vi o Comitê Esporte, eu falei, nossa, é ali que eu quero ver se eu consigo ajudar de alguma forma esse momento que o mundo estava passando, que é a pandemia. E aí, felizmente, né, acabei sendo convidada para ser uma das líderes, junto com a tenista Patrícia Medrado, que deu muita liga. Sim. E ela já tem um projeto social dela, então ela já navega há muitos anos com o lado de movimentação de saúde com as crianças e projetos do instituto dela. E aí nós começamos a pensar no que fazer nesse momento de pandemia. Sim. E foi muito bacana porque a gente começou com algumas ações. Posso já começar a falar delas? Pode, claro. A primeira ação que nós fizemos, que é Bom, tem uma primeira ação que chama-se Uma Menina, Uma Bola, Um Sonho. O avião. São Paulo, capital. A gente está aqui no meio de Moema, né? Que vai a rota do avião, né? Para Congonhas. Não são tantos helicópteros como em Nova York, né? São os aviões aqui. Nós fizemos uma ação que é Uma Menina, Uma Bola, Um Sonho. Que a ideia era fazer com que essas meninas e crianças viessem para a prática esportiva. Porque no mundo atual, muita tecnologia e celular, e a falta, né, de incentivo das escolas em fazer a prática esportiva, a garotada começou a ficar em casa. Então, a gente fez uma ação que é justamente para fazer com que as crianças começassem a ter uma atividade física. Em seguida, aí na pandemia mesmo, que aí a gente viu uma parceria, que a gente trabalha só com parcerias. Sim, exato. Essa é a parte importante do voluntariado. E é importantíssimo ter essas conexões. Nós fizemos uma parceria com uma empresa que nos montou um kit muito bacana de um projeto chamado Movimento Corpo Ativo. E a ideia era fazer com que todos saíssem para fazer uma prática esportiva por 100 minutos, por um período de 100 minutos de atividade em casa. Pular uma corda, subir uma escada, um degrauzinho. Por dia, sim? Por dia. Tá, legal. 100 minutos ao longo de alguns dias. Acho que era uma semana, eram 10 dias, né? E vendemos alguns kits, e esses kits, o dinheiro revertido, a gente acabou apoiando 2 institutos de pessoas de mais idade e tal, em Santos e em São Paulo, para elas também se movimentarem. E elas iam mandando vídeos para a gente e posts. E foi bacana porque esse kit tinha uma camiseta, uma caneta ecológica, uma medalha, para incentivar o pessoal a sair do sofá. O pessoal de Santos que podia ir para a praia, porque na pandemia a gente não podia sair muito de casa, mas o pessoal que podia ir para o ar livre, tirava foto lá na praia, fazendo uma atividade física. Foi muito, muito bacana e assim, prazeroso. Eu falei, puxa, eu estou no caminho certo. Sim. Estamos no caminho certo. E aí, o terceiro pilar nosso, que depois foi a montagem desse material
desse manual, desse né? manual, né, do Esporte Sem Assédio, que a gente vai falar com mais detalhes Sim, daqui a pouquinho. um pouco mais para frente, Só porque botar... ainda no tempo de pandemia, as parcerias são importantíssimas. E a gente começou a fazer muitas lives com atletas e personalidades do mundo. E foi bacana porque abriu para mim um horizonte enorme de conhecimento de personalidades, jornalistas, árbitras, tudo ligado ao esporte. Sim, doutoras, pesquisadoras, psicólogas esportivas. E foi muito bacana porque começou a abrir uma dimensão que é importante, que a gente percebe que hoje as meninas não têm muita... Né, pensam, só em futebol. Não, pode ser. Né? Você pode estar onde você quer. Não tenho habilidade para fazer esporte. Por que não ser uma comentarista? Sim, né? Outras áreas dentro do esporte. Então, psicologia do esporte. Tem hoje... Educador físico, né? Fisioterapeuta. Nutricionista. Então, abre, né? Legal. Até quem gosta mesmo, por exemplo, eu gosto de corte e costura. Por que não fazer roupas? É isso. Então, abre realmente uma possibilidade enorme de campos. Sim, e você integra, né? A parte do esporte ali, né? Tanto para a saúde quanto para outras áreas, até empreendedorismo, empregabilidade, né? E você diminui um pouco, você dá mais acesso para as pessoas através de abrir a cabeça, né? Que a gente fala aqui no podcast do Inspiradonas, né? É inspirar as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa chega para a gente ali num projeto, numa ação, ela não tem ideia da dimensão que isso pode dar, né? Então, eu cheguei ali, vou achar que eu vou só treinar alguma coisa, mas eu não vejo solução, eu não tenho jeito, de repente, para jogar bola, né? Mas eu conversando, vocês instruindo, né, mostrando que existem essas outras possibilidades, né, de outras profissões, de outras coisas que ela possa fazer. Que ela tem habilidade para... Isso, exato. E isso já promove esse outro pilar que é o seu sustento, a sua profissionalização, né, e tudo. Então, isso tudo vai juntando. E eu acho que, através disso, a gente consegue ir como é que se diz? Alcançando, né, o objetivo do trabalho voluntário, que é desenvolver as pessoas, né, no fundo, né? E quando você começa a trabalhar para o esporte, eu vejo assim, eu sou esgrimista master. Sim. Quando você começa a trabalhar com o esporte, você naturalmente vai fazer alguma atividade, você vai para a academia, porque você está conversando com pessoas que têm, né, ou algo mais profissional, uma preparação profissional com todos, né, os pilares de nutrição, preparação física, e aí você começa a se inspirar. Sim. E é isso que eu vejo de uma parte boa, né? Que é o inspirar qualquer atividade. Trabalhando com atleta, você fala, nossa, por que não eu vou para academia? Você olha o esporte de atividade de outro física jeito, numa né? outra dimensão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse segundo projeto que você falou, que é do pessoal em Santos ali, que o pessoal conseguiu meio que dos 100 minutos ali. Como é que você... Porque assim, a gente aqui no podcast, a gente tenta fazer com que as pessoas se inspirem ou se motivem a fazer alguma atividade física, né? Porque a gente acredita, né, aqui no podcast, que como todas nós três ali, que somos aqui da mesa, né, a gente faz algum esporte e a gente meio que se encontrou, né, na saúde física e mental dentro do esporte, né? Como é que foi a receptividade desse pessoal, eu esqueci o nome do projeto, do segundo que você citou. Movimento corporativo. Movimento corporativo. Como é que foi, assim, para vocês implementarem? Então, se você olhar 100 minutos, é 1h40. A OMS é lá de 150, não é? Isso. Por semana, eu acho. E o que a ideia nossa era fazer com que a pessoa criasse o hábito. Sim. E quando você cria o hábito, vou fazer meia hora por dia. Na hora que começa a criar esse hábito, e isso foi bacana, porque foi o que o pessoal veio trazendo. Eu não fazia nada, aquela, né, tiazinha, aquela avó, aquela mãe que está ali no sofá, dona de casa, sai do sofá. Sim. Né? Sai um pouquinho do sofá. Então, nós vimos pelas fotos, pelos registros, o pessoal realmente de pé, com peso. Sim. Às vezes, até saquinho de arroz e feijão. Sim, usou muito na pandemia, né? Nossa, então, eu treinei com saquinho também, gente. Porque não precisa muita coisa para você. O importante é você ter essa disposição de levantar e fortalecer perna, fazer um agachamento. Não precisa muita coisa de fora, equipamento profissional. Isso que é importante. E aí, quando o pessoal começou a perceber que meia hora por dia
Fazia uma diferença. Você dorme melhor, Sim. você ativa os hormônios, Isso, né, da da felicidade. isso. O pessoal começou a entrar no ritmo. Então, você não precisa ter uma academia, uma praia, Sim. ou uma praça. Certo. Dentro de casa você já consegue. Isso. Quando você tem uma praça, e hoje as praças estão bem cuidadas, Sim, né? sim. Vamos falar depois um pouquinho sobre segurança. Isso, né? Mas você tendo a possibilidade de ir, né, dar uma volta no quarteirão Sim. e tomar um ar, tomar um sol, ou mesmo dentro de casa, criar esse hábito de Sim. meia hora. De meia hora você passa para uma hora. Isso, verdade. E aí você começa realmente a ter mais disposição. Isso. Dorme melhor, come Sim, melhor. sim. Uma coisa vai levando para outra, né? Vai. E foi bem bacana por isso, Sim. porque a gente conseguiu fazer com que um número enorme de voluntárias participassem. Também fizessem também. Aham, Né? aham. Então, a ideia era, quando você fala assim, tem um kit, vamos se movimentar, o pessoal queria. Isso, é verdade. E a gente ali no projeto, lá no nosso do Trilhas da Saúde, por exemplo, esse projeto, a gente começou meio que cuidando de quem cuida. Então, a gente começou meio que entregando conteúdo de saúde para as voluntárias do Grupo Mulheres do Brasil, né? Dentro do Workplace, que é aquela plataforma. Isso. Né? Então, assim, essa coisa do voluntário que está participando do projeto, da ação, né? Dele também se engajar e fazer atividade física, se educar mais em saúde, né? A gente vê que não é só ofertar isso para fora, né? Também é ofertar isso para dentro do nosso grupo ali, né? De voluntários e tal, porque assim o pessoal... eu acho que isso dá mais propriedade até para a pessoa que está tentando orientar um certo grupo, né? Vamos lá, vamos fazer esse tipo de prática, a gente vai estar essa rotina, esse exercício desse dia, segunda-feira a gente vai fazer isso, terça-feira a gente vai fazer isso. Mas o voluntário que junta ou que está organizando, ele acaba se motivando também, e ele acaba fazendo a prática também, e de repente ele até adquire esse hábito de se exercitar, né? E o que foi muito bacana é a gente descobrir dentro do próprio grupo competências enormes em várias garotas ali que estavam participando. Então, nós tivemos até a grata surpresa do pessoal falar, não, deixa que no sábado de manhã eu vou fazer na minha casa uma live e explicar como que faz um alongamento. Legal, Então, nós tivemos várias atividades também online, que era possível, de voluntárias nossas, fazendo para o público. Legal, muito bom. E aí a conexão entre, né, as voluntárias acaba aumentando. E aí o network, eu estou hoje com você, Érica, graças a esse network. Exato. Então o voluntariado acaba criando uma rede impressionante. Isso é muito incrível, né? Que assim, com o trabalho voluntário, não sei contar você, assim, eu vejo trabalho voluntário assim com carinho danado, porque a gente tem no nosso grupo de voluntárias ali, né? A gente que é líder de projeto, que toca os projetos lá do Mulheres, né? A gente recebe muitas voluntárias. Às vezes essas voluntárias chegam para a gente querendo cuidado, né? Querendo ser cuidadas e tal. Não é pelo motivo de ajudar, né? Assim, genuíno, assim. Às vezes quer ajudar, mas ela também... Lá atrás, inconscientemente, de repente, ela também quer ser ajudada. Né? E quando você consegue, não é converter, mas tipo, você acolhe essa voluntária, ela começa a trabalhar no projeto, ela começa a se sentir mais forte dentro do projeto, se sente pertencente àquele projeto, ela começa a fazer o projeto e ela começa realmente fazer esse movimento de agora estou bem, vou puxar outra, agora estou bem, vou puxar outra. E isso vai crescendo, né? O grupo vai crescendo, vai tendo mais força, né? Então, o trabalho voluntário ele tem essa beleza, né? De resgatar até a própria pessoa que chega para tentar ser voluntária da gente, assim. E essa pessoa, depois, ela resgata outras, né? Isso que é muito legal, porque né? a cadeia vai expandindo. Isso. E muitas vezes... algumas chegam pensando o seguinte, o que eu posso fazer? Eu vou pintar uma parede, mas não, qual é a sua ideia também? Sim. Isso que a gente prega muito. Sim. Cada uma tem a sua competência, traz pra gente a sua ideia. Isso, colaborativo. Isso isso é muito legal. Porque vai fazer ligações, e a gente passou a ter ligações com muitas Poxa, que mulheres. Legal, né? E hoje esse projeto está rodando ainda, Patrícia? Ou deu uma parada? Como é que tá? Do movimento corporativo, nós paramos, né? Mas é uma das ações ali de dentro, como da Menina do Novalo Sonho, nós fomos até algumas universidades, São Judas nos apoiou, inclusive com uma voluntária nossa que era da São Judas, e nós trouxemos crianças de comunidades próximas. Legal.
e elas tiveram a imersão em vários esportes. Sim. Então, eram semanas, um projeto em que a própria universidade, olha que bacana, cedeu os professores de educação física, que eram estudantes. Estudantes, né? Então, tinha um professor que era o responsável, Sim. estudantes... É tipo um hospital, né? Você tem um médico residente ali e os residentes. Uma psicóloga. Legal. Com o pessoal da psicologia. Tá. E a gente pegou comunidade próxima à universidade, e essas crianças que têm sua história, né, de familiar, muitas vezes não tem o pai, Sim, quer de dizer, violência, algumas histórias de violência. Colocamos dentro de um ginásio, e aí cada semana elas tinham o contato de um esporte. Essa semana é basquete, semana que vem é o futebol de salão, próxima semana é o vôlei. A Patrícia Medrado fez a vivência dela do tênis. Sim. Eu fiz a vivência da esgrima. Legal. E foi muito bacana, porque eu gosto muito de ficar próximo das crianças. E aí você vê o interesse das crianças em terem contato com esportes que normalmente não se tem... Não são populares, né? Não são populares porque realmente não está ali no dia a dia. Acesso. Isso. Então, não é só ficar na queimada. Isso. Né? É conhecer como que é um basquete. Isso. Uma cesta, uma bola oficial de basquete. Como é um tênis. Legal. Né? Pegar na raquete de tênis, pegar uma bolinha de Ter tênis. A experiência, né? A experiência. E sempre de uma forma lúdica. Sim, legal. Então foi assim... E a faixa etária dessas crianças? Né? Até 14 anos. Ah, tá. Então de 8, 10, 12 anos. E assim, o brilho nos olhos. Exato. Então, e criança gosta, né? Gosta. Porque a criança ela tem uma facilidade, né, de aprender, ela tá com a mente aberta, né? Às vezes a gente adulta, a gente fala, não, eu não vou na esgrima, não, cara, o que eu vou fazer com aquilo, né? Muita gente pensa assim, eu acho, né? E o esporte traz, não é só a disputa, Sim. o que traz ali de companheirismo, de respeito, de educação, né, de você entender o espaço do outro, o ganhar, a frustração quando você perde. Verdade. Como você trabalha a frustração. Então, esse projeto, O Menino Bola um Sonho, acabou juntando essas pontas, e os psicólogos aproveitaram, né, estudaram o perfil das crianças, apoiaram legal. essas crianças de comunidade. E eles fizeram um trabalho depois, assim? Aí fica como TCC, né, o trabalho deles. Legal. Então, aí segue. E é isso que a gente busca, né? Nós temos as ferramentas. Nossa, é genial isso, que você associa o estudante, né, que está se profissionalizando, que ele precisa desse material para desenvolver seu projeto de conclusão de curso, né? Na vida real. Na vida real, vivenciando, não só na teoria, né? Que é o que a gente fala, né, cara? A gente precisa vivenciar, ter a experiência. A gente fala isso de médico também, cara. O médico que só fica lá até ele fazer a residência, até ele entrar num PS, né? Até ele entrar no corre ali do hospital, para ter a experiência de como é que se atende, como é que não sei o que. Ele não é médico, né? E a população, ela é muito diversa. Sim. Então, as crianças têm dificuldades e têm as suas carências de forma diferente, que às vezes no livro você trabalha ou você entende um jeito, e quando você vai cair na vida real... É totalmente diferente. É totalmente diferente. Mas acho que isso em tudo, né? Assim, de repente, até eu queria que você falasse um pouquinho do teu esporte, da esgrima, né? Fala um pouquinho de como você... Porque eu acho que, assim... Eu não tenho ideia de como é esgrima, porque assim, eu faço o triatlon hoje, mas eu sou uma curiosa de modalidades, assim, eu gosto de conhecer várias coisas. Eu já fiz de tudo na vida, fiz até luta, Muay Thai, teve uma época que eu nadava, teve uma época que eu jogava, quando eu era da escola, eu jogava handball pelo intercolegial, nadava também. Então, assim, são várias, né? Então, assim, eu não tenho ideia. Nunca tive contato com ninguém que fizesse esgrima, né? Porque realmente é um esporte muito... não sei se é raro a palavra certa, mas ele não é... Ele é muito... Tem poucas pessoas, né, que praticam, né? Então, você podia falar um pouquinho ali da esgrima, porque, assim, o pessoal, de repente, nem sabe como é que é também, e a gente consegue ter um panorama geral, assim, né? E, de repente, do benefício que a esgrima traz, sabe? Assim, para você, ou trouxe para você, e que você vê, de repente... em outras pessoas, né? Perfeito. Bom, primeiro você já está convidada a vir fazer uma aula. Meu Deus. A vir jogar. O pessoal fala lutar, mas a esgrima a gente joga. É? A gente joga, porque é o único esporte de combate em que você não pode encostar no adversário. Então, por isso que a gente joga, a gente não luta. Entendi. Então, você já está convidada. Nossa. Não sei até quando você vai ficar aqui no Brasil, mas né, já está para experimentar. Nossa, porque assim, acho que será?
Para experimentar. Eu comecei tardiamente na esgrima. Eu comecei com 49 anos. Nossa. As pessoas começam Que com legal. 7 anos. Criança já. Criança, com 7 anos. Caramba. É um esporte que está desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Sim, Era Moderna, sim. 1896. Então, é um esporte que está lá, né, desde Acontece desde aquela época. Desde aquela época. O Brasil, ela está Nossa, não ano sabia. a ano crescendo, Aham. porque a imprensa hoje está colocando mais informações. Nos Jogos Olímpicos nós tivemos aí, né, brasileiros, inclusive, competindo, e as imagens na televisão estão ficando muito bacanas, porque eles conseguem colocar um pouco em slow motion. Então você consegue ver quando você, né, quando o adversário Porque toca, né? toca. Tem que tocar, Tem né? que tocar A ponta da espadinha. É a espada que se chama? A esgrima tem 3 armas: Aham, espada, florete e sabre. Tá. Cada uma tem a sua característica, Tá. mas o objetivo é eu tocar o adversário. Tocar, Tocar aham, o adversário. sim. A minha arma principal é a espada. Tá. Então eu jogo espada, eu posso tocar o adversário na máscara, até o pé, na mão, Tá. em qualquer parte do corpo. Qualquer parte conta? Qualquer parte conta. Ah, tá. A ponta da espada parece uma canetinha que faz clique, clique. Ah. Então, quando eu toco em você, fecha o circuito, acende a luz. Ah. Então, é a arma, Sim. vamos dizer, mais simples no sentido de ter essa roupa branca. Aham, sim. Você sabe por que a roupa é branca? Não Porque sei. antes do advento da parte eletrônica, colocava-se carvão na ponta. Pra saber onde Para saber onde tocava. tocou no adversário. E aí ficou o branco. Nossa, interessante, verdade. Cara, que legal isso, não sabia. Carvão, depois tinta. Eu já estava aqui pensando que era sangue, né? Falei, nossa, furou ali, saiu sanguinho. Mas não É algo que o pessoal pergunta para mim também, né? Aham. Nossa, é seguro? É super seguro, Sim. porque o equipamento ali é preparado para a segurança do atleta. Tá. Então a gente pode receber até 1.700 newtons de força, a roupa é super protegida. A mulher embaixo, né, da roupa tem um protetor de plástico que a gente chama toque-toque, Tá. como se fosse um sutiã Aqui, mesmo. assim, na nessa parte de cima. região. Nós temos uma jaqueta ainda por baixo da roupa que não tem costura, para Sim. evitar que Entre na costura Sim, e fure. entendi. O zíper da roupa é oposto do braço armado. Então, eu sou destra, meu zíper é aqui do lado esquerdo. Para não ter... Para não ter o problema Aham. de... Se eu fosse canhota, seria do lado direito. Entendi. Então, a roupa é... Legal. A máscara aguenta tiro de revólver. Então, assim, ela realmente não é... Nossa, que bacana. É bem seguro. É um esporte bem seguro. Então, e são 3 tipos de armas que vocês usam, né? Isso. E aí, por exemplo, você é Da espada. da espada. Se você quiser competir ou jogar, né, com outra, você pode ou não? Não, espada com espada. Tá. O florete, ele atinge o adversário, além da roupa branca, tem uma jaquetinha metálica por cima. Tá. E então é só na parte do tórax que eu consigo, ou no flanco, que eu consigo fazer o ponto. Ah, Então, se eu tocar no seu braço, não é conta. ponto. Ah, E o sabre, imagina que eu estava combatendo com você a cavalo. tá. E se eu ganhasse a luta, o seu animal domesticado, que era algo difícil, passava a ser meu. Então, o sabre, eu só atinge o adversário da cintura para cima. Entendi. Não adianta pegar na perna. Ah, e a arma é diferente. É diferente. Tá. Ela tem um copo e eu... É tipo aqueles de... Ah, não, o copo uma espada. É um copo e Tá. e a lâmina. Tá. E a forma de atingir um pouquinho. Não tem o toque, o clique na clique, ponta. tá. É mais o encostar no metálico. Tá. E aí registra dessa Registra forma. dessa forma. Ah, Aí legal. tem um detalhe de E prioridade. como é que pontua? Como é que é tipo um jogo, né? Quando você vai fazer, tipo, no Olímpico, né? Porque eu não conheço, eu vou aproveitar e vou perguntar. Claro. E todo mundo começa a conhecer, né? Como é que faz a contagem, né? Que determina quem venceu, né? Como é que faz isso? Então vamos partir já para como é o Olímpico. Tá. São 15 toques. Eu vou falar da espada. Tá. São 15 toques. Quem fizer 15 toques primeiro, com 3 tempos de 3 minutos. Tá. Então, e com 1 minuto de intervalo. 1 minuto, Então, tá. eu faço 3 minutos, Tá, 1 minuto de descanso. um descanso. Se não deu 15 toques. Se eu fizer 15 toques Já nesse minuto, acaba. já acaba. Ah, O que acontecer primeiro. Tá. 3 minutos, 1 de intervalo. Tá. 3 minutos, 1 de intervalo, 3 minutos finais. Entendi. E a média, como é que é? Você sabe, assim? Tem um ranking, assim, tipo... Ranking não, né? Tipo uma média mesmo, né? O que acontece mais? Será que, assim, o pessoal vai até qual...
Qual a pontuação? Qual o intervalo, ou né, que são 3, né, que você falou Isso. até. O que acontece? A espada, ela é o que o pessoal comenta, é um xadrez em movimento. Porque eu estou estudando muito o adversário, Tá. a sua reação. Tá. Eu abaixo para pegar o seu pé, é natural que você queira se proteger. Aí você pode... Então, normalmente eu finjo que eu vou no seu Tá. pé e venho em cima. Porque Entendi. você vai se proteger e leva o toque em Entendi. cima. Então, Aham. é um estudo. Tá. Nesse nível olímpico, o que acontece? No primeiro minuto dos 3, Não tem quase. não tem toque. E aí, o que faz? Imagina. O juiz para e pula para o minuto seguinte. Porque senão vai ficar longo. Entendi. Cada um recebe o cartão amarelo dizendo, ó, Vamos aí, falta gente. de combatividade. Sim, entendi. E aí segue, Porque senão a pessoa fica querendo entender. e aí o esporte fica longo. Então eles fizeram, como todo esporte, eles Sim. fazem regras para o público que Pra está na agilizar televisão um para pouco. agilizar Isso. e tornar interessante. Interessante. Então, no fundo, assim, no ritmo olímpico, normalmente o primeiro minuto o pessoal Tá. não faz toque, está se estudando. Aham. No segundo minuto já começam Uma trocaçãozinha uma troca de ali. um toque Aham. aqui, um toque Tá. ali. Normalmente dá um tempo do pessoal, nos 3 minutos, sentar, Aham. conversar com o técnico, Sim. que nesse momento você pode conversar com o técnico, Sim. e volta para o final. E volta. Normalmente já para o combate final. Entendi. Usualmente no ritmo olímpico não se chega a 15 toques, acaba por tempo. Ah, jura? Porque fica nesse estudo nessa análise. e tal, Aham, e aham. como já ficou nessa análise, já pulou o primeiro minuto. Entendi. Então, normalmente, é mais rápido. Tá. Eles acabam não indo para E aí a pontuação para naquele, né? Quem fizer mais. 7-4. Aham. Existe, obviamente, que vários combates que vão a 15. Tá. Tá? Aham. Que chega no calor Sim, lá sim, do 15. sim. Às vezes vai 12, 13, né? 15, 14, Sim, sim. 14, 14, e aí empata. E aí vem a pergunta, e se empatar 14, 14 e acabar o tempo? Uhum. E aí? Aí o computador sorteia uma prioridade. Então, tic, prioridade sua. Significa que só tem mais 1 minuto de combate. Tá. Se ninguém fizer ponto, ou se ficar duplo, e acabar o minuto, você venceu. E aí o que acontece? Quem não está na prioridade tem que ir para cima. Entendi. E aí E dá aí- essa combatividade, né? E aí, Mais intensa isso, nesse último minuto. Aconteceu várias vezes Sim. nesses Jogos Olímpicos aqui. Nossa, eu não consegui, gente, eu não consegui acompanhar um jogo, uma partida. Eu não consegui acompanhar nada. Eu vi trechos, assim, sabe? Nossa, eu tô revoltada, eu adoro. Eu adoro acompanhar, eu tô revoltada. Mas ok. E a esgrima do Brasil para esses Jogos Olímpicos aí? Como é que tá o panorama, você sabe, Tá. assim, mais ou menos? Bom, vamos dizer, os times, né, os países mais tradicionais na esgrima, França, Itália, Tá. Hungria, Coreia, Japão. Ah, é? Também? São, Eu achava que é mais Europa, né? Engraçado, a Ásia também tem. também tem. Tá. Coreia, Japão, eles vêm muito fortes, eles têm muita perna, muita movimentação de perna, é uma coisa bem bacana. Uhum. O Brasil, ele nessa Olimpíada, conseguiu colocar 3 atletas ali para jogar, Tá. com classificações olímpicas. Né? Legal. Porque existe Um prévia, né? Uma prévia. Aham. na prévia, e tem toda uma matemática de como se tornar um atleta olímpico. Sim. Então, ou você é campeão mundial, ou você é campeão da América, Tá. ou você tem pontuação no ranking. Então, tem uma série de mecanismos aí, aham. Copa do Mundo, Tá. e aí juntam os atletas. Nós, do Brasil, levamos 3 atletas. Na espada, Nathalie Morhausen, Tá. que ela é italiana, se naturalizou brasileira para o Rio 2016. Ah, No Rio 2016 ela jogou, e para esse ciclo olímpico agora de Paris, ela foi campeã mundial e estava bem ranqueada mundialmente. Tá. Então ela entrou com a competência dela de ter conquistado bons resultados também nos torneios internacionais, Sim, durante os 4 anos sim, olímpicos. sim. Aham. Nós tivemos na espada feminina. E nós tivemos no florete Tá. masculino Guilherme Toldo, que também por competência conseguiu a vaga dele, e a Mariana Pistoia no florete feminino, que também por competência na última Copa do Mundo foi campeã, conseguiu a vaga dela. Legal, legal. E isso é bacana de ver, porque nós não temos muita Não tradição tem na isso, esgrima, aham. e estamos formando cada Bacana. vez mais, levando agora já para as Olimpíadas atletas. Assim, não tem muita tradição, né? Como é que é isso? Tipo, no Brasil
né? Os atletas brasileiros nas Olimpíadas de esgrima, começou em que época? Você sabe disso Eu ou não? não sei ao Não, certo. não tem problema. Eu não sei ao certo, mas só uma curiosidade. mas a gente ainda não conseguiu atingir semifinal. Tá. Tá? Então, é um esporte que vem crescendo. E tem 3, né? Na delegação desse ano. Desse ano. E, em geral, por exemplo, a França que você falou, né? A Itália, quantos eles levam, mais ou menos? Você sabe? Então, tem o atleta individual e tem por equipe. Tá. Na equipe são 4. Tá. Então, a França levou 4, a Itália levou 4. O Brasil não conseguiu se classificar em equipe. Tá. Então, também tem esse detalhe. Sim. Mas a parte boa é que agora a gente está cada vez mais aumentando. E acabou agora os Jogos Olímpicos, a turma já começou a trabalhar para o próximo ciclo olímpico. Bacana. É legal. E quantos atletas tem aqui? Por exemplo, você lá, né? Você costuma treinar em algum lugar? Pode falar aqui. Eu treino em São Paulo, no Clube Paulistano. Eu comecei, como eu falei com você, né, 49 anos. Hoje eu tenho 10 anos de pista. Que a gente fala, caramba. Né? Que nem é muito. Porque eu tenho atletas que são atleta número 1, 2 do Brasil, que tem 1/3 da minha idade e tem o dobro de esgrima. Nossa, Inclusive, no meu clube, hoje tem a número 1 do Brasil, a número 2 do Brasil, a número 6 do Brasil. Sim, caramba. É um clube bem tradicional, assim como o Clube Pinheiros. Então, assim, na espada feminina nós estamos muito bem, o Clube Pinheiros. Nós temos no Sul alguns clubes, né, do Curitiba, Belo Horizonte. Enfim, mas o polo mesmo acaba sendo mais São Paulo. Rio de Janeiro. No Rio, engraçado, eu sou carioca, né? Então eu nunca tinha visto nada de esgrima lá, né? Eu fui saber daqui, assim, por acaso, eu acho que não sei, há um tempo atrás eu sabia que tinha esgrima aqui, porque como eu gosto de vários esportes, assim, eu vi, eu falei, nossa, que legal, mas assim, passou, porque eu falei, nossa, é impossível para a minha pessoa ter alguma coordenação motora nesse sentido, mas ok, vamos tentar. Você vai se surpreender. Mas enfim, né? Então eu sabia que aqui em São Paulo tinha. Então é aqui, então o polo do Brasil São Paulo, é mais São Paulo. Rio, Curitiba, Belo Horizonte. Inclusive amanhã eu estou indo para o Rio de Janeiro no torneio nacional. Ai, que legal. Tô indo para lá. Ai, gente, eu não sei quando esse podcast vai estar, né, no ar. Que a gente hoje está no dia, gente, que dia é hoje? Dia 6. 6 de agosto. A pessoa tá 6 de agosto. Então amanhã, dia 7, que ela vai estar, né? E qual é a competição? É um torneio nacional adulto, que eu estou, né, ali no torneio com os principais, né? Mas eu dou um calor nessa garotada. Muito bom. Não tem jogo fácil, Não, né? gente, você vê, né? Começou com 49, né? Cara, sensacional isso, sabe? Eu acho que nunca é tarde, né? Exato. Isso que é a parte bacana. Tarde. Qualquer esporte, né? Isso. O correr, nadar, pedalar. Então, o triatlon, o primeiro que eu fiz foi com 50 ano passado. Eu falei, cara, sabe? E tá bom, não foi o olímpico, mas beleza, a gente sempre fala, né? Mas é o esporte. Mas é o esporte. O importante é que você tá. Não tem mais agora. Não tem assim, a pessoa com 50 anos já está lá tricotando em casa. Nossa, isso. Não, mudou tudo, mudou gente. Totalmente. Você vê a gente, olha, a gente está super bem. A gente está super ativa. Cada vez o esporte master está vindo forte, porque a gente vê saúde, a necessidade de cuidar do corpo. Sim. E aí você tira o peso do sistema de saúde, você tira totalmente. o peso da família, que vai ter que cuidar da pessoa com mais idade. Não, hoje em dia você está muito melhor do que a criançada. E você consegue viver, né, a vida do jeito que ela tem que ser vivida, né? Não é só, né? Porque é engraçado isso, né, do aposento, né? Eu tive uma conversa, foi nessa Semana Internacional da Saúde, com o pessoal da longevidade, da rede de longevidade, que faz um monte de ações bacanas assim para educar as pessoas com relação à longevidade, né? Porque geralmente a pessoa fala, longevidade é assunto para quem tem mais de 50, pensar. Não, a gente tem que pensar na longevidade desde jovem, né? Assim, tipo, jovem adulto, né? A gente começa a construir esse caminho para estar longevo. Mas, ao mesmo tempo, também é o que a gente sempre fala aqui no podcast, nunca tem tempo para começar, né? Eu sou triatleta, assim, eu procuro saber, tem uma senhora, uma triatleta, que ela é uma irmã, uma freira, ela começou no esporte do triatlon com, acho que 67, uma coisa assim, que foi o primeiro triatlon que ela fez, com 67, e ela fez bem até, acho que 80 e poucos anos. Olha que maravilha. Triatleta, cara. Eu falei, nossa, bicho, ela começou com 60 e pouco, todo mundo
aposentando e ela entrou, sabe? E conseguiu. Então a gente, né, você 49, eu com 50 também no triatlo. Então assim, não existe, né, limite, né? Não existe essa, ai, tô velha para isso, ai, não, né? E pelo contrário, a preocupação que inclusive a OMS alerta é que esta geração que está vindo vai viver menos que a nossa. Sim, eu vi isso. Porque justamente o computador, os jogos eletrônicos, fica parado dentro de casa. Sim. Então, e fora a saúde mental, né? Também está super prejudicada, né? Depressão, isso, ansiedade. Isso, então. E tudo isso o esporte combate. Tira, exatamente. Ele combate e combate mesmo, né? Assim, então, a gente sempre fala, né? Vai, se joga em algum esporte, né? Eu vou, de repente, se der, eu vou. Eita ferro. O horário. Que agora eu vi, eu falei, nossa, não, mas tudo bem. E aí, assim, mas a gente sempre fala, né? Vamos começar, né? Tenta se motivar para começar alguma coisa. Se está em dúvida, né? Começa a caminhar. Caminhar, gente, é a melhor coisa, né? Mas a gente vai entrar nesse assunto agora também da cartilha, né? Do manual. Érica, manual. Fala, repete para mim o nome completo, o nome correto. Nosso material do esporte sem assédio. Então, como é importante a gente começar a fazer atividade física, que mesmo que seja uma caminhada em volta, né, do nosso bairro ali, né, na nossa rua, chamar alguém para vir junto, para ir não ir sozinho, de repente, para também não sofrer as questões que a gente vai falar agora, né, através do manual, né, do esporte sem assédio, que servem também para essa questão da segurança, eu acho, né, que é criar uma consciência, né, Patrícia, que esse material que elas fizeram pelo Comitê do Esporte. Depois a gente vai disponibilizar o link com o PDF, né, que consegue baixar, não é isso? Ele está eletronicamente, então eu vou falar um pouquinho do material. Isso. Esse material foi feito por uma voluntária nossa, que tem uma empresa de comunicação, a Thaís, a empresa dela é a Miss Lily, que tem um design muito, muito lindo. Muito lindo, adorei. Está muito, muito palatável também. Está gostoso de ler, né? Eu gostei. A impressão que nós fizemos foi um apoio da Confraria Social, também da Raquel, que é uma mineira, amiga nossa, e ela que nos apoiou para fazer a impressão. Legal. Mas nós temos o site, a própria Miss Lily, né, a empresa dela, fez um site, está lindíssimo, depois a gente deixa o link. Deixa o link. Tá. Onde você pode baixar o PDF. Legal. Ou mesmo fazer a impressão. Tem lá as características de como imprimir, o tipo de papel. Tá. E esse material, como que ele foi feito? Foi tudo com voluntários. Tá. Nós começamos com a ideia e aí a gente foi recebendo textos de Joana Maranhão, atleta olímpica. Bacana. Aline Silva, atleta olímpica. Nós temos a Silvana Goner, que é uma professora doutora, super especializada no assunto. Tivemos a Renata Veneri, que é uma jornalista. Então, tem textos aqui, a Cris de Azevedo, que inclusive deu a dinâmica do Kung Fu no parque. Sim. Bom, advogadas, que é importante ter, né, um respaldo jurídico aqui por trás. Sim. Então, assim, ele foi feito realmente a 20 mãos das nossas voluntárias. Bacana. Ficou muito, muito bacana o material. Até de psicólogo esportivo e, inclusive, de pessoas que conhecem a parte eletrônica, porque existe o assédio também virtual, assédio eletrônico. Das meninas estarem jogando jogos pela internet, aqueles jogos que tipo LOL, que faz em parcerias, né, grupos que pessoas do mundo inteiro, e no chat fica o pessoal assediando por ser menina. Então, até isso nós abordamos nesse material. Nossa, bacana. Além, né, dos textos que a gente fala, formas de assédio, tipos de assédio, como identificar o assédio. Muitas vezes a criança que está na escola volta para casa de uma atividade, às vezes até de ginástica olímpica, e fala, eu não quero mais fazer. Mas por quê? Não, porque não está legal. Aí quando você começa a mergulhar um pouquinho mais no bate-papo, começa a perceber que ou tem bullying das amiguinhas, ou porque o professor ou a professora fez até um comentário, tocou quando não deveria tocar. Então aqui nós temos como identificar os tipos, né, de assédio. Legal. E como evitar, que realmente é um assunto também importante. Sim. E também o que não é o assédio. Porque muito se confunde, né? Tem os exageros também, né? Então, assim, o treinador que fala, vamos, pessoal, vamos, né? Vamos embora, não sei o que.
está motivando ou está assediando? Sim. Não, né? Então, o que não é o assédio? Que isso Sim. também é importante. Sim, com certeza. Porque existe algumas desinformações, né? Então, assim, o que a gente estava até conversando ali antes de entrar aqui no podcast, né? Assim, às vezes, o exagero, né, causa até uma ansiedade, um pânico até das crianças, né? Por exemplo, essa questão de tocar, né? O que é um toque com maldade, né? Com assédio, e o que é um toque de correção de postura, correção até na fala, né? Tá comunicação violenta, tá falando grosso, não sei o quê. Mas às vezes, cara, né? A gente, quer dizer, eu sou do esporte, na época. Tá certo que mudou muita coisa, né? Eu acho que, Patrícia, dos anos 80, dos anos 70 para hoje, né? Porque antes não se falava sobre isso. Exatamente, e por isso que é importante a gente estar aqui com a voz no podcast de vocês, falando sobre esse assunto. Sim, porque... Quanto mais as pessoas souberem, mais informação. É mais informação. E não é só para as mulheres, Sim. É importantíssimo isso aqui ir para a mão dos homens. Também, exatamente. Até porque a gente fala, né? Não é a responsabilidade, às vezes, não é só da mulher, né? Porque, assim, a gente, na verdade, na maior parte dos casos, né? O assédio, na maior parte dos casos, eu acho que é feminino, né? Acontece, a vítima é a mulher, né? Então, assim, e muitas de nós, às vezes, a gente se culpa, né? Porque é que nem o caso do estupro, né? Cara, poxa, será que eu provoquei? Será que eu dei a entender? Né? Os relatos que a gente vê, até nessa questão do combate à violência que o Mulheres do Brasil está fazendo, nessa ação de combate à violência, a gente vê que muitas vezes a mulher que sofre a violência, sofre o assédio, sofre alguma coisa, ela se culpa, ela acha que ela é responsável por ter provocado aquela situação de acontecer. Então, é importante que a gente saiba, mas também é importante que o próprio homem, né, também saiba, todo mundo, na verdade, eu acho que tem que saber, porque ele sabe como é que ele pode falar, ele sabe também que, olha, de repente isso daqui pode ser entendido como assédio, então vamos tentar educar essa geração de novos meninos aí a não se portarem desse jeito, né? Porque que a gente levanta aqui às vezes no podcast, o que leva uma pessoa, um cara, a fazer um elogio, que não é um elogio, mas a mexer com você na rua quando você está treinando. Exato. Cara, será que ele acha que ele está fazendo realmente o meu dia, falando, né, cara, nossa, que lindo. Não, exatamente. Então. O que é importante é você correr com a roupa confortável que seja para você. Exato. Então, se você está com um colã e é confortável, Sim. porque você está treinando para né? Você é triatleta. Sim, exato. Você tem que ter essa liberdade de ir com os seus shorts mais curtos, porque você está horas correndo. Sim, exato. E não é por gracinha, né? Isso. Às vezes, pelo menos no triatlo, né? Até no treino, que a gente é duro, gente. O triatlo, a Tabata fala sempre. Às vezes ela joga uns vídeos. A gente sai da piscina da academia que a gente treina. E a gente vai correr na rua com a roupa que a gente está, molhada. Ou andar de bicicleta com a roupa que a gente está. Né? Então, assim, que às vezes os treinos, né? No treino principalmente, não é na sequência do triatlo, às vezes a gente faz uma natação e uma corrida. Uma natação... Uma pedal. Aí a gente varia. Mas principalmente, quando a gente sai comigo, o que aconteceu? A gente sai da piscina com aquela roupa que é um short mais curto, um maiô por baixo, ou um top, se tiver calor, né? Porque a gente quer mais mobilidade na piscina. Então, a gente tenta botar o menos de roupa possível. E quando você sai da piscina para fazer outra coisa, você tem que estar com a roupa já. Porque se você for pôr a roupa, você não consegue pôr a roupa na transição. Fica grudando, fica ruim, então você perde tempo na transição. Perfeito. E você tem que sair correndo na rua, né? Daquele jeito mesmo, bota o tênis só e vai embora. E, nossa, a quantidade de gente... Lá nos Estados Unidos é um pouco melhor, porque eu acho que o pessoal tem tanto medo de processo que eles não assediam, eles evitam ao máximo olhar esse tipo de... aquelas coisinhas que ficavam, né? Não, até na academia. Às vezes você está treinando, o cara ele vira para o outro lado e fala assim, nossa, não estou nem vendo. Sabe? Ele sai de perto mesmo. Mas aí é um medão, assim, né? E que também não é legal, mas assim... As pessoas deveriam ser livres e felizes, né? Mas, assim, não acontece. Então, assim, lá menos. Mas aqui, uma vez, uma amiga falou que treinou assim, que ela foi fazer da praia, aquela que é nada na praia e depois sai correndo. Não sei se é duatlon que chama ou se... tem um nome, eu esqueci. E ela saiu assim e estava treinando para isso. Então, ela estava lá em Santos,
nadou na praia, saiu e foi correr de roupa. Nossa, ela falou, Érica, aqui eu recebi cantada desde a hora que eu saí da praia até a hora que eu cheguei no ponto final. E ela falou, cara, é um saco, que você fica com medo, que tem os caras que ficam até meio que tentando, sabe, encostar, entendeu? Ela falou, cara, é surreal, lá não acontece, ainda bem, sou privilegiada, mas assim, o quanto que isso, a gente tem que educar, né, os caras principalmente, de quanto isso é incômodo, quanto isso é assédio sim. Exatamente, né? não é um elogio. Isso, não é um elogio. Tanto exato. que nós temos aqui no nosso material alguns movimentos em defesa. Não é não. Isso. Aquele mexeu com uma, mexeu com todas. Isso. O Me Too, que foi muito... Me Too. Time's Up. Então, existem, né, uma série de... que está aqui Os hashtags, de hashtags, né? Então, eu grito. Sim. Porque são movimentos, você vê que no mundo todo tem. Né? Não é só aqui no Brasil. Não, isso é no mundo inteiro. Isso, muito legal. E nós temos alguns filmes, né, vídeos tal, no material. E também, o que é importante, como denunciar. Quais os canais de denúncia aqui. Quer falar um pouquinho de como é que denuncia aqui? Assim, só para ficar tem fácil. alguns sites, tá? O Disque 180, canal de atendimento aqui à no mulher. Brasil, né? No Brasil, Isso, aqui no Brasil. Disque 180, sempre sigiloso. E 190, Polícia Militar. Tá. Então, são canais de denúncia, sempre anônima, mas se a pessoa denunciou, eles vão atrás. Então, é muito respeitoso, é importante ter esse canal. Legal, bacana. E então a gente vai disponibilizar, né, o material, né, todo direitinho. Eu vou botar aqui, não, a Tab. Tab vai colocar aqui o site com link, a gente coloca aqui na tela, né, aí... Tem algum arroba de Instagram, alguma coisa assim? Ou é do comitê? A gente utiliza o hashtag Esporte Sem Assédio. Tá. E sempre o arroba do Grupo Mulheres do Brasil. Tá. E a gente também tem, né, o hashtag Grupo Mulheres do Brasil, ou Comitê Esporte. Sim. E sempre que precisar, entrar em contato no próprio Workplace. Ou através do próprio site. Né? Ou no Instagram, do no direct. Mulheres. No direct que acaba chegando pra gente. Legal. Qualquer informação que vai precisa. Vai estar no Linktree do Mulheres esse material também? Acho que já está lá. Tá? Legal. Eu vou dar uma confirmada, mas acho que já está lá. Tá bom. A gente coloca aqui, depois na descrição do vídeo, todos os links que você falou. Tá bom. Que aí o pessoal, né, que assiste aqui o podcast consegue baixar o material. E, gente, eu super recomendo, porque como a Patrícia falou, aqui a gente não vai dar para ver. Ele é super didático, né? Ele é muito simples de entender. Eu dei uma folheada, assim, que eu recebi anteontem, né? Domingo. E eu dei uma folheada, eu achei ele muito simples, muito... didático, essa é a palavra. É muito didático, ele é muito explicativo e não é difícil de leitura, né? Então todo mundo vai conseguir entender o que a gente, né? O que vocês querem falar, né? E o importante é cada vez mais divulgar esse material e fazer rodas de conversas e tratar caso a caso. Isso. Nós fizemos isso em alguns eventos. Legal. Aqui em São Paulo e é impressionante que quando você começa a conversar as pessoas vão levantando a mão e vão falando, eu fui assediada, eu fui isso. É verdade. Então, quando você começa a tratar tema a tema, as pessoas se identificam e começam a ficar com liberdade de se posicionar. Sim, verdade. Então, é realmente um material... Abre caminhos, né? Abre caminhos. Acho. Muito bacana. De falas, né? Sim. E a pessoa falar, nossa, realmente, então eu fui assediada, eu fui... Né? Sim, porque às vezes, quem sofre assédio, às vezes não sabe, né? Que aquilo é assédio. E por isso que é tão importante ter um informativo assim, né? Para você entender mesmo se foi, se não foi, o que é assédio, o que não é, né? Então, isso é muito importante, até para a gente contextualizar e educar, né? Eu acho que, assim, tudo, né? Saúde, esporte, políticas públicas, tudo vem da educação, né? Então, assim, a importância de materiais como esse para facilitar, para informar e para educar as pessoas, na sociedade em geral, né? Então, assim, cara, material, assim, Patrícia, eu achei as iniciativas, assim, muito... legais, assim, muito, como é que se diz, muito importantes, eu acho, sabe? São todas as ações muito importantes. Essa daqui é o que o Inspiradona sempre fala, da gente como mulher, né? Que o nosso público é mais feminino, então, como é que a gente pode se informar, se posicionar e ajudar quem está sofrendo, orientar, né? Inspirar a pessoa a ter uma atitude para aquilo acabar, né, para cortar aquele ciclo de assédio, de violência e tal. Então, é muito bacana ter falado. E muitas vezes a pessoa fica num ciclo vicioso ali dentro e não consegue sair. A gente vê isso muito em violência, né, violência doméstica, assim, às vezes é muito difícil sair.
Mas no esporte também tem a vergonha, né? Assim, essas meninas, assim, vira e mexe, né? Eu vi um documentário, eu esqueci o nome. Eu sou péssima de nome, gente. Então eu esqueci o nome, mas é um documentário que tem até na Netflix que fala sobre assédio no esporte, assim, cita vários casos, né? E fala muito da vítima, né? Da menina, geralmente, que foi assediada. Então, nesse documentário que eu vi que, cara, todas elas tinham era vergonha. Porque isso, né, realmente, a gente fica humilhada, a gente fica com vergonha, a gente não quer falar. E muitas vezes a atleta fica presa, do tipo, vão me tirar do time, vão me cortar. Sim. A própria Simone Biles, né? Exato. O Tem documentário até dela, isso. né? São 2 episódios, eu recomendo assistir. E num determinado momento ela traz esse assunto. Sim. E a forma com que se treinava a ginástica olímpica no passado não é mais aceitável hoje. É isso. Então, são momentos diferentes. Sim. E isso veio à tona cada vez mais. A própria Joana Maranhão, Sim. ela é uma estudiosa, tem feito lá o doutorado dela e são números assim impressionantes. Né? Então, o que se era no passado não é mais admitido agora. E que bom. E nós temos que ajudar a melhorar ainda mais. O seu programa, mais ainda, expandir esse assunto, essa temática. Porque é aquilo, né? Quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais ele vem à tona e mais a gente consegue resolver, né? Mais a gente consegue chegar nas pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Poxa, bem legal. Adorei, viu, Patrícia? Adorei nosso bate-papo. Que a gente tem o horário ali do podcast. Assim, eu até sugiro a gente fazer, de repente, um podcast falando especificamente do manual, de repente a gente traz outras meninas, Sim. Né? Como você vai estar aqui em São Paulo, eu vou estar lá em Nova York de volta, provavelmente, né? Porque eu não vou estar aqui só até o final de semana que vem. Então, de repente, a gente consegue fazer até uma entrevista online ali, Perfeito. Falando sobre a cartilha em si. Material, né? Isso. manual. Ai, gente, não vai rolar. Não, e no canal, não sei se você já viu, mas assim, eu sou sempre a confusa no canal, então tá tudo certo. Tá tudo bem. Não, então, aí a gente vai ver se de repente, vamos fazer essa roda de falar sobre o conteúdo do manual, sabe? Tipo assim, como é que a gente identifica exemplos, né, de repente, de situações que a gente vivenciou para trazer isso, que eu acho que se a gente trouxer isso... Fica mais palatável cada vez mais. Isso. E as pessoas se identificam, as pessoas conseguem... Quando a gente se coloca no lugar, né? Quando a gente vê que a gente passou por alguma situação semelhante, a gente começa a se conscientizar e entender que sim, né? E puxar outras pessoas que possam ter sofrido alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho super importante. Então, vamos fazer isso. Vamos deixar marcado assim e a gente vê quando é que a gente consegue fazer essa online, Perfeito. que eu acho que é um assunto super, sabe? E aí você também, se estiver assistindo o podcast, se você achar que não tem nada a ver, você fala. Se você achar que tem tudo a ver, você fala. A gente sempre pede Chama comentário. a gente se precisar ir para a escola, para a sua academia, para o seu clube. Isso. Entra em contato, né? A gente põe o seu @ também, Patrícia, Okay. de repente, dentro da descrição do podcast, que aí as pessoas também, se quiserem essas ações, né? Saber mais dessas ações e como podem contribuir, de repente. Eu coloco o e-mail do nosso Comitê Esporte. Tá bom. Lá do Grupo Mulheres do Brasil. Beleza. Que entram direto em contato com a gente via e-mail. Tá bom. Então, Tab, tadinha, da edição. A gente sempre bota ela na rabuda, lá na furada. Então, assim, o Tab bota aqui o comitê, o e-mail do Comitê Esporte, né? De São Paulo, né? São Paulo. Põe aqui o e-mail do Comitê São Paulo. Ela vai me matar depois, mas mas a gente informa. A gente quer que chegue mais para mais gente, né? Assim, mais informação, mais consciência. Então, vamos botar aqui. Qualquer coisa, se você quiser participar, fala com a Paty, fala com a gente também, que qualquer coisa eu direciono para a Paty. Então, tá tudo certo, né? Tá tudo aqui. Bota no comentário aqui o que vocês quiserem. Então, foi um prazer estar com você, viu, Patrícia? Assim, super obrigada, assim, por ter aceitado. A gente está aqui no meio de uma agenda, você vai viajar depois também, tá uma loucura. Mas, assim, super obrigada por ter vindo. Mas são os melhores momentos, né? Sim, nós nos conectamos muito forte no domingo. Forte, hoje, terça-feira, já estamos aqui. Né? Sim, muito bom, muito bom. Obrigada. Próxima vez que eu for para Nova York, eu vou lá tomar um café. Você me avisa.
aviso. Né? Você me avisa, né? E sempre que estiver em São Paulo, pronto. Não, vamos sim. Eu ainda vou fazer uma aula de esgrima, vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Já está convidada. Vamos ver se vai dar certo. Vamos fazer uma gravação aqui, vivências entre esportes. Você me leva para pedal e natação. Vamos fazer. A gente faz um ensaiozinho de sair da piscina e sair correndo. Fazer, sabe o que? O pentatlo. Porque o pentatlo tem a esgrima, tem a natação, tem a corrida, tem o pedal. A esgrima é do pentatlo? Não sabia. E tem o tiro, mas aí a gente tira. É 2 horas. Gente, esse relógio... Tem que eu passo, né? Já está combinado. Tá e procure lá nos Estados Unidos esgrima, que vai encontrar umas academias bem bacanas. Deve ter sim. Vamos ver. Quem sabe do triatlo você vai para o pentatlo. Nossa, já pensou, gente? Quem sabe, é uma ideia. Obrigada, Patrícia. Tchau, pessoal. Gente, obrigada. Assistam lá, depois a Tabi coloca ali os cortes, as chamadas e fica tudo certo. Obrigada, beijo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Inspiradoras, um podcast que fala sobre esporte e qualidade de vida num bate-papo descontraído de vida real para fazer você se inspirar, pirar e ser cada vez mais dona de si. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo.